Você já se pegou no silêncio do seu quarto ou no meio do trânsito caótico, sendo bombardeado por uma voz interna que insiste em dizer que você não é bom o bastante? Aquela sensação incômoda de que tudo, por mais que você tente, ninguém gosta de você, ou de que você simplesmente não consegue fazer nada direito? Todos nós passamos por dias assim. Dia em que olhamos no espelho e nos sentimos inadequados, mesmo quando o mundo ao redor nos diz o contrário. Dias em que o peso do desânimo é tão grande que parece não pertencer ao nosso corpo. E a grande verdade, aquela que a pressa do mundo moderno tenta nos esconder, é que a maioria dessas vozes que sabotam a sua paz e roubam a sua energia simplesmente não são suas. Pesquisas recentes do comportamento e tendência de buscas no Google mostram que termos como controlar pensamentos negativos e sintomas de esgotamento mental explodiram nos últimos tempos. Nós estamos desesperados tentando entender o que acontece dentro da nossa própria mente. Mas a resposta para esse mistério não está apenas na psicologia tradicional. Ela está na engrenagem invisível que conecta o nosso mundo material ao mundo espiritual. Neste vídeo, nós vamos compreender como os espíritos influenciam a nossa vida cotidiana, moldam as nossas decisões sem que nos apercebamos e como a nossa mente funciona como uma verdadeira antena de rádio. Mas, acima de tudo, como entender que, embora essa influência seja real e massiva, a responsabilidade final pelas consequências de cada escolha será sempre única e exclusivamente nossa. Esse é um assunto profundo, eu sei, e é por isso que eu te convido a ficar comigo até o fim. Aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou familiar que você sabe que precisa de uma palavra de esclarecimento e de um pouco mais de paz. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Seja muito bem-vindo. Muitos pensamentos são nossos, mas a maioria não é. Se não são nossos, de quem são? Todos somos espíritos, mas estamos temporariamente vestidos de matéria densa. Mas ainda assim, mantemos a capacidade de nos comunicarmos com os espíritos que vivem no mundo espiritual. Essa interação se dá através dos sonhos, das intuições e pelos pensamentos afins. Para compreender a raiz das nossas angústias, precisamos primeiro desmistificar a ideia de que a comunicação espiritual é um privilégio ou uma exclusividade dos chamados médiuns. Nós somos espíritos imortais, esse corpo é apenas uma veste temporária para a matéria densa, é uma matéria densa que utilizamos para evoluir no plano físico. Não deixamos de ser quem somos porque estamos encarnados, isto é, vivos aqui, ou porque estamos desencarnados, vivos no plano espiritual. Portanto, a intuição e os sonhos não são fenômenos sobrenaturais ou mágicos, são canais orgânicos e permanentes de intercâmbio psíquico. Quando os benfeitores espirituais, ou mesmo os espíritos sofredores, se aproximam, eles não precisam gritar aos nossos ouvidos físicos. Eles se comunicam de mente para mente, inserindo ideias
no fluxo do nosso pensamento. É por isso que você muitas vezes acredita que um pensamento de desespero ou de uma ideia brilhante nasceu do nada, quando na verdade foi uma sugestão captada pela sua sensibilidade. No século XXI, nós fomos ensinados a acreditar apenas naquilo que podemos tocar, ver ou medir em laboratório. Essa visão estritamente materialista criou uma sociedade profundamente doente. Quando você sente uma angústia inexplicável ao entrar em determinado ambiente, ou quando uma ideia destrutiva surge de repente após uma discussão. Discussão é ótima, né? Discussão no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. A tendência moderna é rotular isso imediatamente como um simples desequilíbrio químico, um desequilíbrio mental, emocional, o que não deixa de ser verdade. Mas não é só isso. Claro, a biologia e a medicina têm o seu papel fundamental. Mas ignorar a realidade espiritual é como tentar consertar uma televisão mexendo apenas nela, sem olhar os cabos e o sinal que ela recebe. Vivenciar a vida sem entender que estamos imersos em um oceano de mentes encarnadas e desencarnadas nos torna alvos fáceis, folhas ao vento sendo levadas por correntes de pensamentos que nem sequer nos pertencem. Você já tinha pensado sobre isso? Você lembra de ter tido um pensamento que te chocou a ponto de você pensar: de onde veio isso? Deixe o seu comentário. Não precisa falar do pensamento, apenas se já o teve. E se lembrar de um amigo que precisa desse tipo de reflexão, compartilhe o vídeo com ele. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Constatam alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas, elabora cerca de 95 mil pensamentos. Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões negativas. A questão 459 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é um dos maiores choques de realidade que a filosofia espírita nos apresenta. A resposta dos benfeitores é categórica. Eles influenciam a ponto de, ordinariamente, nos dirigirem. O termo de ordinário significa no dia a dia, na nossa rotina comum. Isso acontece porque nós vivemos no que a mentora Joana de Ângeles, o espírito Emmanuel, chamam de uma gigantesca rede de intercâmbio mental. Se um único ser humano produz cerca de 95 mil pensamentos por dia, e não me pergunte como foi que os pesquisadores descobriram isso, e a maioria desses pensamentos ainda são marcados por mágoas, melindres, vaidades e interesses inferiores, imagine a carga psíquica que envolve o planeta. Somos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, somadas a mais de 16 bilhões de desencarnados na esfera próxima à Terra, esperando para nascer aqui. São 24 bilhões de mentes emitindo e recebendo pensamentos o tempo todo. Cada pensamento é energia viva, tem forma, tem peso, tem direção. Nós não pensamos no vácuo,
Nós pensamos em uma atmosfera mental coletiva. Para entendermos o peso dessa revelação, precisamos voltar ao século XIX, a Paris de 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Aquela era uma época de transição marcada pelo iluminismo tardio, pelo surgimento do positivismo de Auguste Comte e pelo início da Revolução Industrial. A ciência nascente tentava decretar a morte da alma, afirmando que o homem era apenas uma máquina biológica feita de carne e engrenagens. É nesse cenário que o Espiritismo surge, não como uma religião dogmática tradicional, mas como uma ciência de elaboração e uma filosofia racional. Dizer àquela sociedade burguesa e à científica que os mortos estavam vivos, que observavam as ações humanas, e pior, que influenciavam diretamente as decisões políticas, econômicas e familiares, foi uma revolução absoluta. O Espiritismo devolveu ao ser humano a dignidade da imortalidade, mas também arrancou a humanidade da zona de conforto ao mostrar que a privacidade total no campo do pensamento simplesmente não existe. Muita gente me diz que não acredita em nada disso e eu respeito muito isso. Se você é um deles, eu respeito a sua forma de pensar. Mas uma coisa eu te digo: nós acreditarmos ou não, não muda os fatos. E já que você está aqui, se inscreva no canal. A nossa mente possui muita coisa comum com um aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando carga sutil de sugestões boas ou más, que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados. Alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas devemos lembrar que a nossa vontade é o sintonizador. Nós escolhemos a sintonia que queremos. A metáfora trazida por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é perfeita e extremamente didática. A nossa mente é um aparelho de rádio, no ar, ao seu redor, agora mesmo, cruzando o espaço onde você está sentado. Existem centenas de ondas de rádios, sinais de TV e dados de internet. Você não consegue ver essas ondas, nem tocá-las, mas elas existem e estão aí. Como você faz para ouvir uma música específica? Você liga o aparelho, gira o sintonizador até encontrar a frequência exata da emissora ou vai em busca do link, enfim. Com a nossa vida espiritual, ocorre exatamente o mesmo processo. As emissões construtivas dos espíritos protetores e as emoções ou emissões deprimentes dos espíritos inferiores estão cruzando a nossa psicosfera a cada segundo. O que determina qual dessas vozes vai fazer morada no seu cérebro é você. O sintonizador se chama vontade. A sua vontade, alimentada pelas suas escolhas diárias, pelos seus hábitos, pelas conversas que você cultiva, pelas leituras que faz, determina a sua faixa vibratória. Os espíritos não invadem a mente sem permissão. Eles encontram a porta aberta pela nossa própria vontade, pela nossa afinidade moral e mental.
Pense nas redes sociais de hoje. O algoritmo do Instagram, do TikTok ou do próprio YouTube funciona exatamente igual à lei de afinidade espiritual. Se você passa 30 minutos assistindo a vídeos de brigas, fofocas, tragédias, o algoritmo entende que aquilo é o que te interessa e passa a te inundar com conteúdos idênticos. No mundo invisível, os espíritos são o algoritmo. Se você cultiva o hábito da reclamação, do julgamento severo, do ressentimento contra quem te feriu, você está sintonizando a sua mente na faixa dos espíritos que vivem nessa mesma amargura. Eles se aproximam, não necessariamente para te destruir, mas porque se sentem confortáveis com a sua energia. Eles passam a dar palpites, a inflamar o seu orgulho, a potencializar a sua raiva. E aqui cabe uma pergunta de autoanálise sincera. Qual tem sido a estação de rádio que você mais sintoniza durante o seu dia? A rádio da gratidão, do trabalho digno ou a rádio da queixa crônica e do desespero? Se tiver coragem, comente. E se for mais corajoso ainda, se inscreva no meu canal. Mais cedo ou mais tarde, todo produto do espírito reverte para o seu autor com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, a privacidade de liberdade ou então a satisfação íntima, a elevação do ser. Importante lembrar que produto do espírito é o pensamento. É a lei de ação e reação, colher o que se planta. Nossos pensamentos e, portanto, nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, de um modo geral, e dirigida por outros seres ou pessoas que não somos nós, mas somos nós que arcamos com as consequências das nossas escolhas. Muitas vezes agimos por impulso, no calor de uma discussão, dizemos palavras terríveis que quebram laços de anos, tomamos decisões profissionais, familiares, desastrosos, e dias depois olhamos para trás e pensamos: eu não sei o que deu em mim para fazer aquilo. Podemos ter feito por pura maldade, absolutamente conscientes, mas também pode ter sido uma escuta infeliz nossa, de espíritos desocupados. Recebemos uma sugestão hipnótica, invisível, e aceitamos. Fomos induzidos, manipulados por inteligências que conhecem as nossas fraquezas e atiçam o nosso fogo interno. No entanto, há uma advertência grave trazida por Leon Denis. Ele diz que o produto do espírito sempre retorna para o seu autor. Isso é a justiça divina se manifestando através da lei de causa e efeito. Fala-se muito sobre o obsessor. Todo mundo sabe o que é isso. Mas perante as leis da vida, não adianta usar a desculpa de que o obsessor me induziu ao erro. O espírito inferior só atua onde encontra eco. Ele pode sugerir, mas o ato de estender a mão e cometer o erro é sempre do encarnado, que detém o livre-arbítrio e o controle da sua própria máquina física. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se analisarmos o comportamento das pessoas na internet hoje, vemos o reflexo exato dessa falta de vigilância. As pessoas comentam com ódio,
destroem reputação, agem de forma absolutamente impensada através de uma tela de celular. E depois, quando o processo judicial chega, ou quando a vida cobra o preço através de uma depressão severa, choram o arrependimento. E isso se derem conta. Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos, já havia nos avisado e entregue a chave de ouro para a sobrevivência psíquica, para a saúde mental, quando disse: orai e vigiai. A oração vem antes da vigilância. A oração não são palavras, são atitudes, comportamentos da vida no bem. Quando agimos no bem, criamos amizades com bons espíritos e eles nos ajudam a vigiar. Vigiar significa observar os pensamentos antes que eles virem palavras. E observar a palavra antes que ela vire uma atitude irremediável. Você tem o hábito de cuidar com o que fala ou fala tudo que vem à sua cabeça? Eu vou falar o que me vem à cabeça agora. Se inscreva no meu canal. Gente, você não tem noção do quanto tá difícil angariar. Meu amigo, minha amiga, como é difícil conseguir inscritos em um canal que procura fazer as pessoas refletirem sobre sua vida. É quase impossível. Conto com você. Estamos desenvolvendo a chamada síndrome do pensamento acelerado, aumentando com isso a ansiedade e o desgaste da saúde física e mental. Por não conseguirmos desligar a mente, temos dificuldade em desacelerar o pensamento. Nós frequentemente sofremos por antecipação. O grande problema é a hora vazia, a ociosidade mental. Vamos preencher nossa casa mental com coisas boas. Essa é a maior ferida da nossa geração. A ansiedade crônica e a síndrome do pensamento acelerado. Hoje, com excesso de telas, notificações e informações instantâneas, esse processo atingiu níveis alarmantes. Sofremos por antecipação, fantasiamos cenários de tragédias que nunca vão acontecer. E ao fazermos isso, geramos pensamentos doentias, que minam a nossa saúde física e destroem a nossa vitalidade. Quando a mente não tem um objetivo nobre, um trabalho digno ou um ideal superior, ela fica à deriva. E mente vazia, no jargão popular e na realidade espiritual, é campo de cultivo para sugestões da obsessão. O isolamento social e as crises globais recentes desestruturaram a saúde mental coletiva. Os dados da Organização Mundial da Saúde revelam um salto assustador nos casos de depressão e ansiedade no mundo. O que a ciência chama de surto epidemiológico de transtornos mentais, o Espiritismo analisa como uma verdadeira obsessão coletiva. Milhões de mentes sintonizadas no medo, no desespero, no pessimismo, passam a vibrar juntas, criando uma psicosfera planetária pesada que sufoca aqueles que estão mais frágeis. Se você não assume as rédeas da sua mente através da disciplina, do trabalho, do estudo e da caridade, você acaba sendo arrastado por essa onda gigante de angústia coletiva. E como mudar isso? Comece mudando a psicosfera da sua casa. Evite gritos, palavrões, palavras que machucam. Essas pequenas mudanças de hábitos nos fazem bem. Espírito Joana de Ângeles diz que, graças à educação mental e moral, o pensamento que emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar
com o pensamento e com a vontade, é assim que ocorrerá a transformação do indivíduo e do planeta Terra. Só ficarão aqui os que contribuem para o bem. A transição planetária não vai acontecer por meio de um decreto político ou por um evento astrológico mágico. Ela ocorre no silêncio de cada coração, através da educação moral e mental. Mudar a psicosfera do ambiente em que vivemos começa com a extinção dos gritos, dos palavrões, das conversas deprimentes e das palavras que funcionam como verdadeiras lâminas na alma dos nossos entes queridos. O pensamento associado à força de vontade tem o poder de alterar a matéria e reestruturar as energias ao nosso redor. Quando você escolhe ler um bom livro, ouvir uma boa música, cuidar de uma planta ou estender a mão para aliviar a dor de alguém, você quebra instantaneamente a sintonia com as trevas. Você muda a frequência do seu rádio mental e atrai a proteção dos bons espíritos, que respeitam o seu livre-arbítrio, mas nunca deixam de enviar o seu amparo luminoso quando encontram a nossa disposição para o bem. Nós vivemos cobrando mudança dos governantes, dos vizinhos, do parceiro ou da parceira. Queremos um mundo melhor, mas mantemos o nosso ambiente doméstico saturado de discórdias e irritação. A proposta hoje é a mudança da nossa vida. Isso está nas nossas mãos. Não importa o quão difícil tenha sido a sua trajetória até aqui, o quão poluída esteja a sua mente nesse momento. Você pode alterar a sua vida a partir de agora. Basta que você queira. É um hábito a ser construído um dia de cada vez. Te convido a fechar os olhos e viajar com o poema de Fernando Pessoa. Tenho tantos sentimentos. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo é pensamento que não senti afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e não vá embora agora. Tem muito material bom no meu canal. Assista mais alguma coisinha. Lembre-se de se inscrever, deixar o like e até a próxima.